queria compartilhar com vocês hoje alguns pensamentos que muito me inspiram nessa vida, coisas que eu realmente acredito demais. Eu acredito que, em grande medida, cada um de nós é constituído por uma certa ausência. Existe em cada pessoa, cada um de nós, uma certa incompletude, uma necessidade de uma busca incessante por um significado nas coisas que nós fazemos e também naquilo que nós somos. De forma definitiva, isso significa uma busca por um sentido para esta vida. Então, acredito que você já reparou que em muitos momentos, como parte da condição humana, nós nos questionamos sobre esse sentido e isso, em grande parte, define a existência humana sobre essa terra. E o que é muito bonito nisso tudo é que essa condição, ao mesmo tempo que pode significar a nossa angústia por essa ausência, é também a nossa glória, a nossa esperança, porque isso nos dá força para nos mover em busca de um significado. E nesse movimento constante de sentido, a gente vai, pouco a pouco, nos descobrindo e nos transformando em alguma coisa maior e melhor. Eu acho que a imagem que muito bem define essa condição humana sobre a Terra é aquela imagem de um menino que está sentado na calçada e ele está olhando para as nuvens e ele fica admirado vendo como as nuvens criam formas e a partir daquele momento, logo que ela cria uma forma, imediatamente ela se deforma novamente para criar uma nova forma e esse movimento é constante, ele nunca para. E me parece que as nuvens ensinam essa grande lição da existência humana sobre a Terra, que é que nós estamos sempre em busca de alguma coisa que nos molde e de uma forma que faça sentido. É algo que nos molde e que nos amolde sobre essa existência que nós temos. A escritora Cecília Meirelles, entre os muitos poemas belos que ela tem, um dos que eu adoro se chama Sugestão. E esse poema ele tem a ideia de nos sugerir como o homem deve ser, como o ser humano deve ser. E aí, nesse poema, ela faz várias comparações entre a existência do homem e vários elementos da natureza, e um dos elementos de comparação é exatamente a nuvem. E aí ela diz, sede assim, e vai sugerindo várias coisas, e em um determinado momento desse poema, em um dos versos ela diz assim, sede assim, igual a pedra detida, sustentando o seu demorado destino, e a nuvem leve e bela, vivendo de nunca chegar a ser. Então, essa lição é maravilhosa, de que nós, assim como a nuvem, também vivemos de nunca chegar a ser um ser completo. Então, esse eterno movimento, essa eterna incompletude. E existe uma dualidade nesse verso também, que é o momento em que ela nos diz que, olha, você seja como uma pedra detida, firme, sustentando o seu demorado destino e, ao mesmo tempo, igual a nuvem leve e bela que vive de transformar-se diversas vezes, de nunca encontrar uma forma definitiva. Isso é um verso realmente maravilhoso. Isso me remete a uma outra imagem, que é a imagem do mito. Você sabe que Sísifo foi condenado pelos deuses, e seu castigo era carregar eternamente uma pedra
para o alto de uma montanha. E esse castigo sem fim era que todas as vezes que Sísifo terminava o seu trabalho e levava a pedra até o alto da montanha, essa pedra rolava para baixo novamente e ele tinha que fazer o mesmo trabalho outra vez. Entre as muitas lições que esse mito nos ensina, existem alguns que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é que os deuses imaginaram que isso era um castigo dos mais terríveis, exatamente porque não pode haver nada pior do que um trabalho feito sem sentido e sem esperança. Então, uma das lições importantes que aprendemos é que cada um de nós, de certa maneira, está fadado a certos trabalhos, movimentos e rotinas que podem nos parecer muitas vezes sem sentido. E a consciência disso é o que faz a condição humana aparentemente terrível quando nos percebemos realizando coisas sem que nos pareça que aquilo faça sentido, apenas num movimento diário e sem significado. Por isso, uma das lições importantes que esse mito nos ensina é que essa era a intenção dos deuses, mas Sísifo realizava esse trabalho com resignação. E um autor que trabalha isso muito bem é o Albert Camus, né? Quando ele tem um artigo que fala sobre um ensaio, né? Sobre o mito de Sísifo. E uma determinada parte desse ensaio ele fala o seguinte: a cada um desses momentos em que ele deixa os cimos e se afunda pouco a pouco no território dos deuses, ele é superior ao seu destino, é mais forte do que o rochedo. Então, quando Sísifo realiza sua tarefa e completa sua obra, ele é mais forte do que aquele rochedo. E um outro aspecto muito interessante é a capacidade que ele teria de encontrar um sentido para tudo aquilo. Então, o Albert Camus reflete sobre isso dizendo: se esse mito é trágico, é que seu herói é consciente. Onde estaria, de fato, a sua pena se a cada passo o sustentasse a esperança de ser bem-sucedido? Veja que ele nos diz que a esperança é algo que afasta a pena. E só existe o castigo quando não se tem uma esperança de alcançar alguma coisa com o trabalho realizado a cada dia. Ele diz ainda mais: o operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo, mas ele só é trágico nos raros momentos em que ele se torna consciente. Então aqui também existe um paradoxo, né? Porque aparentemente parece que a alienação é um bálsamo para afastar o castigo que seria insuportável pelo absurdo de realizar tarefas que nos parecem sem sentido. No entanto, a reflexão é um pouco mais ampla do que isso. A reflexão, na verdade, é que enquanto nós carregamos esse rochedo, é necessário encontrar para essa tarefa um sentido, ou dar a essa tarefa, a esse destino, um sentido, para que a esperança tenha a capacidade de suplantar a pena e, na verdade, transformar aquilo que seria uma pena em uma bênção, em uma oportunidade de mudança e de transformação. O próprio Albert Camus também reflete sobre esse tema. Ele diz assim, e olha que coisa linda: cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Olha que pensamento belíssimo, não é? E que nos faz refletir sobre a existência humana. Em nossas condições, em nossas circunstâncias, é preciso
que encontremos felicidade. E é isso que ele diz, para superar a dor desse mito. E o mito, você sabe, não se faz por acaso, ele se faz com a intenção de explicar o drama humano sobre a Terra. E o que ele nos faz refletir é isso. É preciso imaginar esse Sísifo que foi castigado a uma tarefa diária, é preciso imaginar ele feliz. Então a pergunta que eu quero lhe fazer hoje é essa. Você é capaz de dar um sentido para as coisas que você realiza? Você é capaz de dar um sentido para a sua vida e para a sua eterna busca de se tornar algo melhor? Então isso é extremamente importante, né? Cada um de nós tem o seu próprio rochedo para carregar, mas eu creio que é o modo como nós fazemos isso e a capacidade que nós temos de dar a essa tarefa um sentido que dribla a tragédia dos deuses e nos faz alguém que realmente tenha significado nesse mundo, alguém capaz de dar à sua própria vida um significado. Então, o que eu desejo para você é que nessa semana que se inicia, nesse dia que vai amanhecer, é que você encontre um sentido para as coisas que você faz. Embora o rochedo lhe pareça pesado, que essa esperança seja a força que faz com que você seja capaz de carregar essa pedra mais um dia e mais um dia, até transformar isso em alguma coisa belíssima. O escritor Bernard Shaw, ele tem uma frase que diz o seguinte, que o sentido dessa vida talvez não seja descobrir a nós mesmos, mas sim nos esforçarmos para nos transformar naquilo que devemos ser. E eu realmente espero que você encontre alegria nessa jornada, que você não espere para ser feliz somente lá na frente, quando você, enfim, imaginar que você vai alcançar um resultado, né? Aquilo que você busca. Porque lembre-se disso, nós estamos num constante movimento de mudança. E quando você encontrar esta coisa, você vai sentir certamente a necessidade de uma nova transformação e de uma nova mudança. Portanto, não espere para ser feliz, desfrute a jornada hoje mesmo. E é isso que eu desejo para você, meu grande amigo. Deixe aqui os seus comentários, diga o que inspira você e de alguma forma o que você pode nos dizer para nos inspirar também. Um grande abraço, até mais, meus amigos. Tchau, tchau.